Agora compartilhando com vocês a situação após um furacão. Mais de 150 mil pessoas estão sem energia elétrica no Havaí, após a passagem de um furacão chamado Lala. A população recebeu avisos sobre novas interrupções no fornecimento de energia elétrica, inclusive, enquanto você acompanha aí algumas imagens. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou para condições que representam risco de vida. É isso que eles estão falando, essa é a preocupação deles. Alertas de muito volume de chuva também foram emitidos. Mais de 100 casas foram danificadas ou totalmente destruídas. Autoridades orientam a população do local a buscar abrigos de emergência. O furacão atingiu o Havaí no fim de semana, mas agora perdeu força. Agora é classificado como uma tempestade tropical, com ventos de 105 km por hora e muita chuva forte. E quando a gente observa aqui no mapa, é incrível sempre observar o tamanho do Havaí. Eu usei o buscador para conseguir encontrá-lo, porque sem o zoom eu fico procurando a ilha e demoro a encontrar, me perco aqui no meio do Oceano Pacífico, aqui Estados Unidos. E aqui é o tamanho bem modesto das ilhas que formam esse território chamado Havaí, que atrai muita gente, muitos turistas, e justamente por estar aqui nesse local estrategicamente com muitas ondas, movimentos climáticos, atrai também muitos surfistas. Havaí aparecendo aqui para vocês. Agora compartilhando Coreia do Sul, é isso? Um deslizamento de terra matou uma pessoa e deixou outras pessoas feridas. Vou girar aqui o nosso globo. Apareceu o Japão, aqui acima aparecendo a China e aqui as Coreias. Coreia do Norte. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para a gente aqui a visualização. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui a gente tem um registro desse deslizamento de terra. Uma pessoa morta e 3 feridos. A região sul do país, mas aqui nestas áreas, tem sido atingida por muitas tempestades. Esse deslizamento soterrou o primeiro andar de um prédio. Cerca de 20 moradores ficaram ilhados e precisaram ser resgatados. A agência meteorológica sul-coreana emitiu um alerta sobre o alto volume de chuvas. O sul do país foi atingido, eu citei a tempestade, foi no fim de semana. Rios transbordaram. Por causa disso também você tem estradas que ficaram inundadas na região. Cerca de 100 moradores foram retirados de casa por causa do risco de novos deslizamentos. A Coreia do Sul segue em alerta nos próximos dias e nós estamos aqui acompanhando há algumas semanas, a questão de tempestades que afetaram o Japão. Além do Japão, nós também tivemos problemas, Japão aparecendo aqui, efeitos de tempestade, tempestades diferentes, mas é porque é uma época em que isso é muito comum. E também nós vimos aqui em algumas partes da China e também o que compartilhamos nos últimos dias, Indonésia, também já teve registro, cadê Filipinas? Aparecendo aqui, e o que a gente também compartilhou de tempestade, você vê que é toda a região, Tailândia, a gente também acompanhou nos últimos dias. Ainda na Ásia, mas caminhando aqui para os indianos. A notícia que a gente tem aqui da Índia, pessoal, saímos de cá, toda a região asiática ao qual eu me referia. Chegando agora no território indiano, pelo menos 6 pessoas morreram em um templo. Foi durante um tumulto causado pela queda de um poste de luz. O acidente ocorreu enquanto centenas de devotos se reuniam em um templo. E quando eu digo centenas, vejam aí as imagens. Cada vez que você vê uma imagem, você vai ver muita gente. Eles estavam numa celebração religiosa, que fica mais ao leste do país. Segundo autoridades, no momento em que o poste caiu, algumas pessoas foram eletrocutadas. Outras foram pisoteadas durante o tumulto. 5 pessoas ficaram feridas, além das 6 pessoas que morreram. A polícia disse que investiga agora a causa do acidente, por qual motivo ocorreu a queda desse poste e o desenrolar do acompanhamento da saúde de cada um desses feridos.